Questão 64. Um plano de telefone celular tem uma taxa de $35 mensais. O plano inclui quase 400 minutos gratuitos e taxa de 10 centavos para cada minuto adicional que a pessoa utilizar. Expresse o custo mensal C como uma função do número de minutos utilizados e esboce o gráfico C, como uma função de x para, do caso x, variando entre 0 e 600. Ok? Já deixei aqui o nosso esboço, dos eixos x e y, onde y menciona para mim o custo em dólares e o eixo x menciona para mim os minutos, que são os minutos da franquia, os minutos gastos, E o que a gente vai entender sobre a função custo nesse esboço? A função custo, ela possui duas determinações. Ela vale 35 se, unicamente x, ou a gente pode colocar dentro do intervalo principal 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 400. Então, dentro desse intervalo aqui de 0 a 400, o x valendo isso, o custo é fixo de $35 mensais, ok? Na outra situação, o que ele falou comigo? Se você ultrapassar os 400 minutos, é cobrado uma taxa de 10 centavos para cada minuto adicional. Então, vamos entender como vai ficar essa função custo agora dessa forma. Então, o meu custo de x vai ser os 35, que são fixos, mais, agora muita atenção, o x ele ultrapassou os 400 minutos, correto? Bacana. Vamos dar um exemplo e falar que o x foi para 403 minutos. Já é acima dos 400 minutos que a gente tem como critério para pagar os R$35. Só que aí você concorda comigo do seguinte, 35 está pago, ou seja, até os 400 está pago. Então o x ele tem que ser só, na verdade, o valor dos minutos que passaram. Isso aqui, correto? Então o meu valor aqui vai ser x menos 400, por quê? Os 400 já estão inclusos nos $35 que a gente está cobrando, vezes 0,1, que equivale a cada minuto que passar. Porque quando eu estipular o x aqui, ele vai ter que fazer uma leitura do x no eixo x exatamente, o valor de x aqui no eixo dele. Se passar e estiver um pouquinho para cá, ele vai ler para mim aqui 403, que é esse número que a gente colocou. Só que do 400 já está pago, que é os $35. Eu preciso saber quanto que eu tenho que pagar a mais a respeito disso. Por isso, x não pode ter um valor inteiro dos 403, senão ele vai cobrar como se estivesse cobrando novamente os 35 do início. Então, vai ficar da seguinte forma. X, o C, o custo com função de x, vai ser 35 mais 0,1x menos 400 vezes 0,1, 40. Então, essa função de custo aqui vai ser 0,1x, o 35 menos 40 vai ser menos 5. Ela engloba qualquer valor que a gente colocar para x, já descontando o que a gente tem na função contínua aqui, dos $35. Então, vai ser aqui, 0,1x menos 5 para qualquer x maior que 400. Ok? E como que vai ficar esse gráfico aqui? Porque ele quer que a gente esboce a função, o gráfico de C como função de x, no intervalo de 0 a 600. No intervalo de 0 até 400, nós sabemos que ela é uma função contínua, porque só vale 35. Então, é uma reta daqui até aqui. Vou até pegar nossa projeçãozinha, sendo projetado pelos 400. Ok? Tudo bem. A partir daqui, ele admite essa função, para saber quanto que o custo agora vai adquirir. Correto? E ele quer para mim aqui no intervalo de 600. Se a gente substituir na nossa função lá, com 600 minutos, como que isso aqui vai ficar? Vamos fazer aqui. Então, C de 600 vai ser igual a 0,1
vezes 600 menos 5, que vai ser igual a 0,1 vezes 600 vai dar 60, menos 5 é igual a 55 dólares. Então, feito essa função e colocado aos 600 minutos, eu já não pago mais 35, eu tenho que pagar 20 reais, 20 reais a mais, 20 dólares, né? 20 dólares a mais para poder chegar nesse contexto. Então, se a gente projetar aqui, vai vir daqui para cá e daqui para cá, o nosso gráfico, feito pela projeção. Viram a importância de fazer uma leitura, né, devidamente da situação, do problema? Porque fica assim, eu vou colocar o valor de X vezes simplesmente a taxa que ele vai cobrar. Não, se fizer isso sem analisar que você só tem que colocar os minutos, lembra daquilo que eu falei que o meu professor sempre dizia, tem que ter traquejo algébrico. Você tem que enxergar que você não poderia colocar aqui X para qualquer valor de X depois dos 400, senão ele voltaria a cobrar os 35 reais. Por quê? Acima de 400 é 400 mais alguma coisa. Então você só precisa da diferença. Ou seja, de 400 para 600, eu tenho o quê? 200 minutos de diferença. Esses 200 minutos é que ele vai fazer a cobrança para mim, vezes o 0,1, que seriam 10 centavos. Olha só para você ver que interessante. 200 minutos vezes 10 centavos, eu tenho 20 dólares. Se 20 dólares adicionados do meu fixo, 55. Ou seja, essa função vai servir para qualquer valor que a gente estipular acima dos 400 minutos gastos. E, fechando o gráfico aqui, dentro desse intervalo estipulado, né, de 0 a 600, o nosso gráfico de consumo ficou da seguinte forma. Até aqui constante, 35 dólares, e a partir dos 400 minutos, né, que ele gastou 401 para cima, ele teve o acréscimo dos dólares mencionados. Ao chegar aos 600 minutos, ele descobriu que ele estava com 55 dólares para pagar naquela conta do mês. Ok? Vamos para o próximo.